Olá, seja bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Levi e hoje, neste episódio, você vai aprender se o Novo Testamento é historicamente confiável ou se é história para boi dormir. Tá, mas por que isso importa? Porque este é o argumento que fecha com chave de ouro as muitas evidências que a gente já apresentou até aqui, que confirmam não só a existência de Deus, mas agora já não estamos falando de um Deus qualquer, senão o Deus cristão. Que evidência nós temos de que o cristianismo é a verdade, quando os muçulmanos também têm uma Bíblia, acreditam em Deus, acreditam em Jesus também? E os judeus? Eles também têm fé em Deus, o mesmo Deus cristão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quer ver as evidências? Então vem comigo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa deixar de lado a ideia de que os 27 documentos que compõem o Novo Testamento são religiosos. Se você é cristão, esquece que você é cristão só por um momento e que estamos falando da Bíblia. E se você não é cristão, ou se você, quem sabe, não sabia disso antes, saiba que esses 27 documentos fazem parte de uma coleção de biografias e cartas escritas por testemunhas de primeira mão, testemunhas oculares e pessoas de credibilidade que investigaram os eventos de 2000 anos atrás diligentemente e a fundo e escreveram seus documentos com propriedade, repletos de dados que podem ser verificados hoje, historicamente comprovados. Para que você tenha uma ideia do que esses documentos representam, saiba que muitos arqueólogos usam até hoje a Bíblia em suas descobertas e escavações, porque há muito detalhe sobre datas, locais, líderes e políticos daqueles dias nesses documentos, que são todos muito certos e precisos. Em segundo lugar, se a gente está falando de biografias e cartas que contam a história e mencionam Jesus, será que existe alguma evidência de que Jesus até mesmo existiu? Há evidências fora da própria Bíblia? Eu acho que você já ouviu essa objeção, né? A grande verdade é que Jesus nem mesmo existiu. E se Jesus não existiu, não tenho por que perder tempo em estes templos feitos por mão de homens para arrecadar o meu dinheiro. Então senta que lá vem aula de história. No ano 66 d.C., os judeus da Palestina ficaram meio revoltados e fizeram uma rebelião contra o governo romano. Como já era de se esperar, essa história não agradou muitos romanos. Então o imperador enviou umas tropas para conter a rebelião, e todas lideradas pelo general Vespasiano. Se quiser um nome para o seu filho, aí tá a minha recomendação. E ele foi lá retomar o controle daquela bagunça causada por aqueles rebeldes. Aí em 67, o Vespasiano fez um cerco na cidade rebelde de Jotapata, na Galileia. No 47º dia daquele cerco, um certo jovem judeu falou: "Não sei se me mato ou me entrego, me mato ou me entrego." Aí ele corajosamente pegou a sua espada bem afiada na mão, ajoelhou, colocou ela contra o seu peito e achou melhor se render ao exército romano ao invés de se matar. Algo que muitos deles faziam, eles realmente se matavam quando eram pegos ou vencidos em batalha. Mas aquele jovem acabou se destacando por outras razões lá com o general Vespasiano e foi levado para Roma pelo general Tito, o filho de Vespasiano. Aí ele recebeu o título de cidadão romano, recebeu um novo nome mais adequado de acordo com aquele tempo, recebeu salário, só que mais tarde Tito foi, já que não estava fazendo nada mesmo, e destruiu Jerusalém, o templo judeu, no ano 70 d.C. E esse jovem judeu que corajosamente se rendeu e foi para Roma era Flávio Joséfo, sim, ele mesmo, o antigo Joseph Ben, língua estranha, que foi o maior historiador judeu da sua época. Joséfo começou a escrever vários documentos históricos em Roma, enquanto ele trabalhava como historiador do imperador romano Domiciano, e foi ali que ele escreveu sua autobiografia e duas obras históricas importantes. Em uma dessas obras, que é atualmente até bem famosa, que se chama Antiguidades dos Judeus, ou A História dos Hebreus pela CPAD, o querido Joséfo, que não era cristão, escreveu assim: "Nessa época, época de Pilatos, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitos judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Antes, relataram que Jesus havia reaparecido 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Por causa disso, ele talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas contaram maravilhas." Quer mais fontes não cristãs que provam que Jesus existiu?
Incluindo Joséfo, existem 10 outros escritores não cristãos da antiguidade que são conhecidos, que mencionam Jesus no período de até 150 anos depois de sua morte. Por outro lado, nestes mesmos 150 anos, existem 9 fontes não cristãs que mencionam Tibério César, o imperador romano dos tempos de Jesus. Assim, tirando todas as fontes cristãs que falam de Jesus, as fontes que falam de César perdem para Jesus por 10-9. Agora, se você incluir as fontes cristãs, os autores que mencionam Jesus são tantos mais que dão uma goleada de 43-10. E ninguém tem dúvida de que César existiu. Algumas dessas fontes não cristãs, como Celso, Tácito e o Talmude judaico, poderiam ser consideradas como fontes anticristãs até. Apesar de que essas obras não tenham uma testemunha ocular sequer que contradiga os fatos que estão escritos nos documentos do Novo Testamento, foram escritas por autores que eram claramente anticristãos. E quando alguém que é inimigo da fé cristã escreve algo que confirma aquilo que os cristãos já escreveram, a gente tende a colocar um peso a mais sobre estas falas, né? A gente confia um pouco mais quando o seu inimigo fala que você é uma pessoa forte do que quando a sua mãe fala que você é uma pessoa forte, sim ou não? Então, o que é que a gente aprende baseado nessas fontes não cristãs e fontes mais neutras? A gente aprende que todas as referências não cristãs admitem certos fatos sobre o cristianismo primitivo que ajudam a gente a afirmar uma narrativa que é, surpreendentemente, a mesma do Novo Testamento. Então, se a gente usar só as 10 referências não cristãs, veremos que Jesus viveu durante o tempo de Tibério César, ele viveu uma vida virtuosa, ele realizou maravilhas, teve um irmão chamado Tiago, foi aclamado como Messias, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, foi crucificado na véspera da Páscoa judaica, trevas e um terremoto aconteceram quando ele morreu. Os seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos e seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença. O cristianismo espalhou-se de maneira rápida, chegando até a Roma. Os seus discípulos negavam os deuses romanos e adoravam a Jesus como Deus. Então, com essas referências não cristãs, a teoria de que Jesus nunca existiu é ridícula, claramente injustificável. De que maneira escritores não cristãos poderiam juntos revelar uma narrativa igual à do Novo Testamento se Jesus nunca houvesse existido? Mas as implicações vão muito além disso. O que isso nos fala sobre o Novo Testamento? Bom, diante de tudo isso, as fontes não cristãs confirmam o Novo Testamento. Embora os autores não cristãos não digam que eles acreditam na ressurreição de Jesus, eles relatam que os discípulos certamente acreditavam nela. Então vamos lá, uma vez que a existência de Deus e a possibilidade dos milagres são firmemente estabelecidas por meio da revelação natural, como já demonstramos, e a história geral da Igreja e de Cristo é confirmada por meio de fontes não cristãs, eu pergunto, será que os milagres de Cristo realmente aconteceram como os discípulos falaram? Será que os documentos do Novo Testamento registram uma história real? É possível que esses documentos não são textos religiosos tendenciosos, cheios de mitos e fábulas, como muitos nesse mundo moderno afirmam, mas em vez disso, documentos que descrevem eventos que realmente aconteceram há 2000 anos atrás? Se é assim, então estaremos na direção certa na nossa busca para saber qual religião teísta é verdadeira. Então, para verificar se o Novo Testamento é um registro fidedigno da história, precisamos responder 2 perguntas em relação aos documentos que compõem o Novo Testamento. Primeira pergunta: será que temos cópias precisas dos documentos originais que foram escritos no século I? E esses documentos, será que falam a verdade? Para que a gente possa acreditar na mensagem do Novo Testamento, essas 2 perguntas precisam ser respondidas positivamente, de maneira afirmativa. Não basta simplesmente apresentar evidências de que temos cópias precisas dos documentos originais do século I, que é a pergunta número 1, porque esses documentos poderiam estar contando mentiras. Então, de que adianta eu ter uma cópia verdadeira, precisa, de algo que era uma mentira? Nós devemos ter uma cópia precisa e termos razões evidentes para acreditar que esses documentos realmente descrevem aquilo que de verdade aconteceu cerca de 2000 anos atrás, que é a pergunta de número 2. Mas vamos começar com a pergunta de número 1? Então me acompanhe ao próximo episódio, te vejo lá e que Deus... Antes que você desconecte, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançar 1000 inscritos para que a gente tenha mais ferramentas e possa fazer uma live com vocês. Mais uma vez, que Deus abençoe.